Olá, amigos! Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu queria analisar com vocês um termo que hoje nem se usa muito, mas antigamente se usava com mais frequência, falando sobre fanatismo, né? E era muito comum atribuirmos ou usarmos esse termo, não eu, mas algumas pessoas usavam, para falar a respeito, às vezes, de uma pessoa que se tornava crente pelo poder de Deus e alguém dizia: "Ih, ficou fanático agora, só vive na igreja, só vive lendo a Bíblia, só vive orando, quer jejuar", ficou num fanatismo tremendo. E algumas pessoas comentavam dessa maneira a vida espiritual daqueles que, se entregando a Jesus, viviam com muita intensidade a sua vida espiritual. E eu queria, nessa oportunidade, meditar com vocês um pouquinho sobre a vida de um servo de Deus, que eu diria é um fanático, mas não no mau sentido, no bom sentido. Falo isso de Daniel. Você conhece a história de Daniel, sei que a maioria das pessoas conhece a história de Daniel, um servo de Deus, que ele, numa situação aqui, a palavra de Deus, logo no primeiro capítulo do livro de Daniel, diz que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos do conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Interessante, desses jovens, que eram jovens de Deus, eles foram levados para o palácio do rei, e a orientação do rei foi que escolhessem jovens sábios, jovens que tivessem uma instrução, linhagem real, para que estivessem a serviço do rei e aprendessem as coisas dos caldeus. Mas Daniel era um servo de Deus, e uma das determinações que o rei deu a Aspenaz, o chefe dos eunucos, que esses rapazes fossem muito bem tratados, eles teriam um tratamento diferenciado para servirem no palácio, seriam preparados para adorar na religião dos caldeus, enfim, e que fossem alimentados com as comidas reais. Eu imagino que a comida do rei devia ser uma coisa, uma especiaria, devia ser carnes muito gostosas, mas Daniel, ele tinha um compromisso com Deus. Daniel era um fanático, como poderíamos dizer. Por quê? Porque ele não queria cometer nada, fazer nada que pudesse aborrecer ao rei, ao Deus que ele servia. E ele chegou, nós conhecemos a história, eu não vou ler, você pode ler, é muito interessante, se você já conhece, naturalmente você está identificando aquilo que eu estou falando. Mas Daniel chegou para a pessoa encarregada de lhe servir a comida que vinha do rei, ele disse: "Olha, eu não quero comer da comida do rei, talvez porque aquela comida fosse consagrada a deuses estranhos, tal. Bom, mas você precisa comer. Não, mas você me faz uma salada, me traz uma verdurinha, uma alface. Não quero comer a comida do rei." E aquele eunuco disse: "Você está brincando, não posso fazer isso, porque dentro de alguns dias, de algum tempo, você estaria magro, abatido, raquítico. Não, eu tenho que alimentar você bem." Ele disse: "Não, faz uma experiência.
porque no coração de Daniel ele queria ser agradável a Deus, ele queria ser fiel a Deus e não queria participar das coisas que aquele rei participava, ele não queria ser participante de coisas que pudessem desagradar a Deus, né? E ele realmente não se alimentou. Aquele homem fez um teste, segundo Daniel pediu, e alimentava ele com verduras e legumes, né? E a comida do rei, Daniel não experimentava daquelas carnes, daqueles banquetes, ele não participava. E o aspecto, o resultado foi que depois de algum tempo, aquele eunuco olhando dizia: poxa, você está mais gordo, mais bonito, mais bem apresentável do que todos os demais que comem do manjar do rei, e você que está comendo só verduras. Por quê? Porque havia uma ação de Deus na vida de Daniel, né? E às vezes é comum nós vermos uma pessoa que se consagra, que se dedica às coisas de Deus, que luta na sua vida diariamente para ser agradável a Deus. E quando alguém está fazendo isso, o Senhor Deus não está indiferente. O nosso Deus é vivo e real, e o nosso Deus é o mesmo Deus que era o Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus da Bíblia. Esse era o Deus de Daniel e é o nosso Deus também. E nós sabemos que Daniel passou por diversas provas, ele teve a interpretação de sonhos do rei Nabucodonosor, ele identificou a visão que Belsassar, o rei, ele acompanhou diversos reis, e o rei Belsassar teve uma visão na parede estucada do palácio, e Daniel sempre tinha a manifestação de Deus a seu favor. Então, muitas vezes, nós olhamos para uma pessoa que se dedica, que se consagra, que se oferece, sabe, realmente a Deus, e muitas vezes nós vemos fanático, só vive na igreja, só vive lendo a Bíblia, só vive orando, só vive jejuando, só se preocupa com coisas espirituais. Parece que essa pessoa é um fanático, não, essa pessoa está tendo uma vida de intimidade com Deus. E isso culminou com um grande acontecimento, quando Daniel, diante de uma cilada, porque ficou proibida por uma artimanha dos seus inimigos, que trabalhavam no palácio também, fizeram com que o rei decretasse que durante um tempo, durante um mês, ninguém faria oração nem petição a nenhum Deus, porque sabiam que Daniel 3 vezes por dia se ajoelhava na presença de Deus. Ele ficava diante da janela do seu quarto, uma janela ampla, e ali ele clamava a Deus, e eles arrumaram um jeito de que fosse condenado à morte aquele que durante aquele período daquela lei fizesse alguma petição a qualquer Deus que fosse. E o rei assinou aquele decreto sem saber, era o rei Dario, ou Dário. Ele assinou aquele decreto que disseram que era para uma homenagem ao próprio rei, e ele não percebeu que ele estava caindo numa cilada e assinando, decretando uma coisa que ia transgredir o próprio Daniel, porque Daniel, mesmo diante dessa lei, ele não se abateu, ele não se omitiu de continuar orando e buscando a Deus. O seu fanatismo, entre aspas, o levou que todos os dias, mesmo desobedecendo aquela lei, ele dobrasse os seus joelhos 3 vezes por dia diante de Deus, apresentando as suas orações, o seu clamor, a sua petição. E o resultado foi que disseram ao rei: ele está orando, ele está falando com Deus. E aí o rei Dario percebeu que ele tinha caído numa cilada, mas havia uma condenação a quem transgredisse o edito real. E Daniel foi ser lançado na cova dos leões, leões famintos que estavam ali preparados para devorar quem fosse lançado naquela cova. E Daniel teve que ser lançado na cova dos leões para que obedecesse a lei, o decreto que o rei havia assinado dos medos e os persas, que não podia ser revogado. E o rei, com muita tristeza, viu Daniel ser lançado naquela cova com vários leões, e ali foi tampada aquela cova,
e o rei não dormiu naquela noite. Diz a Bíblia que ele estava com seu coração angustiado pensando em Daniel. E quando foi logo de manhã, cumprindo o prazo em que aquela cova tinha que ficar fechada, o rei correu ali, mandou que abrissem a cova, e o rei gritou, dali da entrada da cova, ele gritou: "Ó Daniel, Daniel, dar-se-ia o caso de que o Deus a quem tu constantemente serves tenha podido livrar-te da boca dos leões." E ele aguardou uma resposta para ver se tinha algum som, e de repente, lá do fundo, a voz de Daniel ecoou: "Vive para sempre, ó rei, que o Deus a quem eu constantemente sirvo, ele enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões." E aí Daniel saiu vivo, e o rei fez justiça com aqueles homens que traíram, que armaram essa cilada, e Daniel não foi devorado pelos leões, porque o anjo do Senhor esteve naquela cova, livrando Daniel da morte e da boca dos leões. Sabe por quê? Eu acho que Deus se agrada desse fanatismo, entre aspas, né? Quando esse fanatismo é a nossa consagração, é a nossa dedicação, é o nosso fervor, é o nosso amor a Deus, lendo a sua palavra constantemente, nos alimentando desses ensinamentos, essa comunhão gostosa, essa vida de oração, essa comunhão, essa intensa convivência com o Senhor nosso Deus. É muito gostoso, é muito bom, porque nós sabemos que na hora do perigo, na hora da adversidade, a mão de Deus está conosco. E agora eu quero orar por você, para que você se torne um desses fanáticos, entre aspas, que amam a Deus, que servem a Deus, que adoram a Deus, que amam o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus eu quero mais uma vez te apresentar a todos os nossos participantes que conosco acompanham todas as ministrações desse canal no YouTube, Senhor. Senhor Deus, alcance estas vidas. Eu não sei até onde está chegando a nossa palavra, quantas pessoas estão nos ouvindo, em que lugares estamos sendo ouvidos e estão sendo alcançadas pessoas com a ministração dessa reflexão. Mas em nome de Jesus, eu peço a tua bênção e a tua graça. E se alguém estiver enfermo, se alguém estiver passando por lutas, por dificuldades, haja a tua bênção, o teu poder e o teu milagre. Em nome de Jesus, sobre esta vida, eu declaro abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima reflexão. Um abraço.